Cristo escreveu em Evangelista Marcos, capítulo 9, verso 21. Quem achou, diga amém. Amém. A Bíblia diz assim, dessa forma: perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. Fecha a tua Bíblia e fecha os olhos. Senhor Deus meu Pai, soberano tu és o céu na terra, Pai. Nesse momento, Pai amado, já foi louvado, Deus, nessa noite, e claro, glorificado o teu nome, Pai. Agora é o momento da sua santa, rica, bendita, maravilhosa palavra, Pai. Eis-me aqui, Pai amado, para que se cumpra o seu propósito. De mim, Pai amado, eu não tenho nada, tu sabes disso, mas o Senhor me usa, Pai, como ferramenta poderosa nas tuas mãos, para que o teu povo hoje saia cheio da sua presença e da nossa. Assim, Senhor, que eu me diminua sobre isso e fala grandiosamente com o teu povo. Assim, Pai, nós te pedimos, Pai, nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, pode sentar. Aleluia, glória a Deus nessa noite. Glória a Deus. Aqui, muitos já ouviram essa passagem do jovem lunático. Em outras traduções está escrito a cura do menino endemoniado. Mas quando Deus enche o meu coração para vir nesta noite transmitir a palavra, algo que muitas das vezes encheu o meu coração e faz a gente refletir muitas das coisas. Antes de Jesus chegar nesse cenário, se nós voltarmos somente um pouquinho para trás, no mesmo capítulo 9, Jesus chama João, Pedro e Tiago e sobe ao monte da transfiguração, como é chamado. Nenhum dos historiadores sabe aonde é esse monte, mas Jesus sobe com os seus 3 discípulos e mostra da sua divindade, do seu poder para os seus discípulos. Pedro, Tiago e João ficam atônitos, ficam totalmente aterrorizados numa situação tão grande e maravilhosa que estão vendo, porque é uma coisa nova. Jesus mostra uma coisa que eles nunca tinham visto, e ali eles começam a ver de um lado, aleluia, Moisés, de outro Elias, e ali eles ficam totalmente atônitos, ficam totalmente perplexos. Essa é a palavra, que tanto que Pedro fala assim: olha, Jesus, me convém, não é melhor a gente armar uma tenda para Elias e para Moisés, porque aqui o lugar é muito bom, nós estamos vendo maravilhas, nós estamos vendo o que nós nunca vimos. Mas, pastora Cidinha, enquanto lá no monte, aleluia, Jesus estava com os seus 3 discípulos, na ponta do monte ali estava uma cena caótica, uma cena totalmente um cenário difícil. Pastor, me explique, calma. Quando nós adentramos nessa passagem, nós vemos os 6 discípulos lá em cima e os 9 lá embaixo. Enquanto lá em cima está numa glória, enquanto lá em cima está um momento de aleluia, um momento tão de êxtase, lá embaixo é um cenário caótico. Os discípulos discutindo com os discípulos, dizendo assim: você não tem autoridade. Enquanto isso, a multidão se aglomerava, e enquanto isso também, aleluia, o pai do menino desesperado e o menino totalmente sofrendo. Então você pega esses 2 cenários. Jesus sobe com o monte dos seus discípulos, mas a Bíblia nos conta que Jesus, ele toma a iniciativa de dizer: agora vamos descer, porque assim que nós entendemos a nossa vida, nós aqui, pastor Paulo, nos enchemos do monte, nos enchemos da presença do Senhor, nós nos enchemos da graça do Senhor, como diz nosso irmão presbítero José. Nós entramos aqui, podemos entrar cansados, mas quando nós subimos no topo do monte, nós enchemos do Senhor, nos renovamos a nossa energia, mas temos que descer do monte. Nós temos que descer do monte, porque lá está um cenário caótico. Não dá para ficar no monte toda hora. Se dependesse de Pedro, Tiago e João ficaria, porque aquele momento é totalmente único. É igual um culto, quando nós temos aqui todas as vezes, nós muitas vezes nem quer que acabe o culto, mas muitas vezes temos que descer, porque há um cenário caótico lá embaixo, que precisa de mim, que precisa de você, que precisa da nossa aleluia, do nosso fortalecimento, pessoal. Você não tem aqui na igreja. Por isso que eu sempre falo que é importante
na sua casa é uma bênção, eu tenho certeza disso. Mas nada toca a atmosfera deste lugar, nada toca, aleluia, o que nós vivenciamos e vencia todas as vezes que nós viemos nesse lugar. Hoje, aleluia, como o próprio Jesus disse, não é outro lugar, senão uma casa de oração. E aqui que muitas vezes nós estamos cansados, abatidos, e muitas vezes saímos daqui renovados, cheios, transbordante da glória do Senhor. Só Deus sabe como muitas pessoas não entendem, mas uma coisa que mais, aleluia, me deixa feliz, irmão Jaco e João Paulo, é que nós enchemos sim do monte, mas temos que descer lá embaixo porque tem pessoas que precisam de nós. Aí Jesus encheu meu coração disso. Dependesse de Pedro, Tiago de João, chegaram em cima do monte. Mas lá embaixo é um cenário caótico. Jesus desce com os seus discípulos. Há uma discussão, há um alarido. Os escribas debatendo, achando que os seus discípulos não tinham autoridade. E tem mais, eu esqueci de falar. Os discípulos, os 9 frustrados, que não conseguiram expulsar o demônio. Olha o cenário caótico que está lá embaixo. Os discípulos frustrados, os escribas discutindo, o pai desesperado e o filho sofrendo. Jesus desce e vê aquele cenário. A primeira coisa que ele fala, os discípulos discutindo com os escribas. Ele olha para os escribas e fala assim: o que vocês estão discutindo? Coisas relevantes. Jesus, eu posso imaginar a cena. Eu falei para Deus hoje, eu falei: Senhor, eu imagino a cena, o Senhor descendo no monte, olhando aquela cena full pistola, para quem entende. Mas pastor, como você consegue entender? Eu consigo imaginar a cena, porque quando ele olha, ele fala assim: o que vocês estão discutindo? Ele olha também para os seus discípulos, porque é coisas que estão perdendo tempo, coisas insignificantes, mas no meio desse cenário caótico, aparece um pai desesperado, dizendo assim: olha, Jesus, mestre, o meu filho está endemoniado com o espírito, e eu levei para os seus discípulos e não conseguiram expulsar. Por isso que eu imaginei, pastor Paulo, que Jesus já estava full pistola. Nesse momento ele olha e fala assim: geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Porque se você puxar na ordem cronológica, o próprio Jesus já tinha dado autoridade. No livro de Mateus, capítulo 10, se não me engano, ele falou: no meu nome vocês expulsarão demônios, curarão enfermos. Mas aí Jesus começa a olhar para eles e diz assim: até quando eu vou ficar com vocês? Traz esse menino. A Bíblia diz assim que o pai traz o menino. Sim. E Jesus faz uma pergunta. Eu sempre falo isso aonde eu vou pregar. As perguntas de Jesus sempre têm um endereço. A pergunta que Jesus faz sempre tem um endereço, sempre tem uma porta aberta, sempre tem um caminho a se abrir. As perguntas de Jesus nunca são levadas ao vento. E quando ele fala para esse homem: olha, há quanto tempo isso acontece? Há quanto tempo isso acontece? O que eu mais amo em Jesus, eu estou começando a minha mensagem, o que eu mais amo em Jesus é que Jesus, em toda a sua vida que ele passou aqui na terra, ele sempre tratou as pessoas de uma forma humana, se colocando no lugar do próximo. E as perguntas que ele sempre fez era para colocar a pessoa de novo no cenário de força, no cenário de reação, porque muitas vezes a pessoa estava totalmente, aleluia, num momento tão difícil, a sociedade estava excluindo, enfermidade há 38 anos, mas Jesus sempre colocou ela de novo no cenário. Jesus sempre colocou ela de novo para reagir, porque é assim que Jesus sempre faz comigo e com você. Nós entramos muitas vezes nesse lugar, só Deus sabe como está você aqui nesta noite, mas Jesus, ele entra, aleluia, de novo na nossa vida sempre, para nos levantar, para mostrar para você: olha, você reaja de novo, se levanta, porque você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer.
rotina tão precária. Se você imaginar, meu irmão, nós somos, aleluia, coerdeiros das bênçãos do Senhor. Nós somos diferenciados nessa terra tão difícil. Nós somos, aleluia, simplesmente o servo do Deus Altíssimo. Nós somos diferentes. É assim que Jesus fez à tona, é assim que Jesus me falou hoje pela manhã. Nós somos diferentes. Enquanto nós olharmos para outras coisas, nós somos diferentes. Aí Jesus começou, aleluia, a amplificar a minha mente. Você pode ver, pastor Paulo, você pode ver quem é empresário, ele olha a sua marca como diferenciado, não está nem importando o que está a concorrência, ele fala, minha marca é diferente. O que eu faço é diferente, o que eu invisto é diferente. E Jesus fala para você nessa noite, você é diferente, eu investi em você. Você, aleluia, não é qualquer um. E aqui Jesus faz uma pergunta que é o tema da minha mensagem. Há quanto tempo isso se sucede? Há quanto tempo isso está acontecendo? Há quanto tempo isso está acontecendo? Começa a minha mensagem aqui, há quanto tempo está acontecendo? Por que, pastor, você está dizendo isso? Sabe por quê, presbítero José? Porque nós, seres humanos, temos facilidade de empurrar problemas debaixo do tapete. E Jesus nunca gosta de serviço mal feito. Jesus não gosta de serviço mal feito. Nós somos acostumados a empurrar debaixo do tapete. E Jesus faz uma pergunta trazendo à tona: há quanto tempo isso acontece? E o pai responde: desde a infância. E por que trouxe só hoje para mim? Há quanto tempo isso acontece? Sabe por quê? Eu preciso falar, porque Deus encheu meu coração. Aleluia, Jesus. Esse pai sofrendo, a Bíblia não conta a sua história, mas a Bíblia diz assim, que ele se jogava no fogo, se lançava na água para se afogar, porque o inimigo queria matar aquela criança. Muitas vezes, pastor Paulo, só o matou, porque esse pai é um pai presente, é um pai que se preocupava, é um pai que lutava por ele, quando eu não aceito a situação. A Bíblia não conta quanto tempo ele foi buscando ajuda. E o que o Senhor me trouxe para a nossa vida hoje? Há quanto tempo está assim o seu casamento? Há quanto tempo está assim o seu filho? Há quanto tempo está assim, aleluia, a sua vida? Jesus nos traz de novo à tona. Por que, pastor Ricardo? Por quê? Porque muitas das vezes a nossa ferida, a gente muitas das vezes se isola e não quer que ninguém mexa. E o Espírito Santo me colocou no meu coração para que você cure outras pessoas. O importante é que você esteja curado. O importante é que você esteja curado para que você cure outras pessoas. Para que você não dá para ficar assim. Jesus está falando para você, para que você cure, você precisa estar curada. Irmão, você precisa estar curado. O Espírito Santo me trouxe para poder dizer com a igreja: esse homem está passando por problema dentro da sua casa. Esses dias atrás a Emanuele chegou totalmente, eu não queria conversar, ela conversa demais. O que eu fiz? Já fui direto ao problema. Emanuele, me diga o que está acontecendo. Se você não quiser conversar comigo, converse com a sua mãe. Por quê? Porque o problema começa desde o começo. Temos facilidade em deixar, por quê, pastor? Porque o trabalho é mais importante, eu sei, a gente precisa trazer o pão, está certo. Muitas vezes a gente foca em outras coisas, está certo. Mas, meu irmão, quando nós vamos deixando, vai criando raiz. O Espírito Santo me trouxe aqui, ele faz a pergunta: você está orando, mas Senhor, eu estou orando por esse fato, por essa família, por essa causa. Mas Jesus faz uma pergunta para a igreja: há quanto tempo isso acontece? Há quanto tempo isso está acontecendo? E para você curar, você precisa estar curado, você precisa estar curado. E o que o Espírito Santo me colocou, pastor Paulo,
O que Jesus faz essa pergunta, lembra que eu falei, nunca é sem endereço? É porque Jesus queria mostrar a gravidade, queria trazer um pai de novo à tona, para saber a gravidade do seu problema, se ele queria mesmo. Porque feridas, meu irmão, feridas precisam ser curadas. Eu preciso ser curado. Eu preciso, aleluia, ser curado. Eu estou falando porque o Espírito Santo está colocando no meu coração. Quantas vezes, meu irmão, eu fui um dia pregar numa igreja. Eu preguei sobre, pastor Cidinha, sobre o terreno baldio que a gente isola e não deixa ninguém entrar. Aí eu não tenho esse hábito, vocês me conhecem. Acabando a pregação, eu falei assim: Deus me colocou aquela pessoa estava ali. Eu não tenho hábito de ficar chamando, não tenho, mas nesse momento eu pedi autoridade para o pastor que estava ali. Eu falei assim: ó, eu posso fazer o que o Senhor colocou no meu coração e me deu autoridade, porque quem manda com a ordem é o anjo da igreja. Ele me deu, ele falou assim: está com a bênção, autoridade. Eu falei assim: eu chamo o povo aqui na frente, mas era para aquela pessoa. Eu chamando a pessoa na frente, ela não viria. Eu falei assim: vem quem quer a cura, quem quer a libertação da alma. Vem duas pessoas, uma delas era ela. Mas quando eu vim aqui na frente, eu orei por ela. Quando eu comecei a falar do terreno baldio, quando Deus nos usou para falar com ela, começou a chorar. Por quê, pastor? Porque tem muitas vezes que nós entramos, pastor Paulo, feridos, machucados. Nem nosso esposo sabe, nem nossa esposa sabe. Esse homem aqui estava passando por dificuldades, mas nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer para você, no livro de Jó, ele fala assim: a mesma ferida que ele abre, é a mesma ferida também que ele segue, meu irmão, que ele ata. E nessa noite, meu irmão, ele vem aqui para curar todas as nossas feridas. Para baixo, ele veio aqui para curar. E aquele homem fala assim: Senhor, desde a infância. Mas o que eu acho mais lindo desse homem, ele fala assim: por favor, socorre-me, eu não aguento mais, está machucando. Eu me coloquei hoje no lugar desse homem. Imagine esse homem. Se coloca no lugar dele, imagine seu filho toda vez jogando no fogo, querendo se matar. E naquela época não tinha igreja igual hoje. Imagine se colocando fogo para se matar. Eu me coloquei no lugar desse homem. Não tem o que fazer, se matar, querendo se matar. Ele falou: não, mas eu vou. Porque, meu irmão, ele simplesmente estava protegendo a sua casa. Você, irmã, você, irmão, foi chamado para proteger a sua casa. Cuidado com o que entra dentro da sua casa. Cuidado, aleluia, louvado seja Deus, o seu tempo que você tira, muito para você e pouco para os seus filhos. O Espírito Santo está dizendo para você: quanto tempo isso se sucede? Quanto tempo isso se sucede? Por que, pastor, está dizendo isso? Porque feridas precisam ser curadas hoje. Feridas precisam ser cicatrizadas. Muitas das vezes o esposo que não conhece a esposa, filho que não conhece a mãe que não conhece os filhos. Estou falando de uma geração. Estou falando de uma geração que corre toda hora. Estou pregando com uma geração que corre todo momento, que a gente não consegue, aleluia, nem abrir o nosso coração para que Jesus cicatrize essa ferida. O Espírito Santo está dizendo para você: quanto tempo isso se sucede? Você, aleluia, é o responsável para mudar o quadro da sua, aleluia, da sua família. O Espírito Santo, ele faz aquilo que você não consegue fazer. Você não consegue, aleluia, louvado a Deus, mudar a mente do seu marido, mas você pode ser instrumento para que o Espírito Santo mude. Você não consegue mudar, aleluia, a cabeça da sua esposa, mas você pode ser instrumento para que o Espírito Santo mude. E muitas
muitas vezes quem nós somos dentro de casa, quem nós somos no trabalho. É por isso que eu disse lá no começo: nós subimos no monte, sim, ficamos na glória com o Senhor, é gostoso, mas quando descemos lá, tem pessoas precisando de mim, tem pessoas precisando de você. E o Espírito Santo não quer usar você só no monte, Ele quer usar você em todos os lugares. Ele quer usar você em todos os lugares. Ele quer usar você em todos os lugares. Mas pastor Ricardo, e Jesus continua dizendo assim: se tu creres, tudo é possível que crer. Sabe o que ele fala, presbítero José? Ele chega com lágrimas, chorando. O pai está sofrendo há muito tempo com seu filho. Enquanto os escribas não estavam nem aí, mas ele sabia o peso que estava dentro da sua casa. Ele fala assim: então, Senhor, ajude-me na minha incredulidade. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu não consigo mais acreditar mais em nada. Já disseram várias coisas para eu fazer, eu já fiz. Já falaram para ir em vários lugares, já fui. Até fazer algo, os médicos pediram, eu já fiz. Mas não acredito mais nada. O cenário é caótico, mas Jesus, ajude-me. Sabe por quê, Ronaldo? Sabe por quê? Foi isso que o Espírito Santo colocou, presbítero José, para mim ajudar meu filho. Primeiro eu preciso estar de pé. Para mim ajudar o meu filho. Você está entendendo? Você precisa estar de pé. Para você ajudar a sua família, você precisa estar de pé. Estou pregando para pais e mães, estou pregando para o povo que não é um povo totalmente, aleluia, com espírito de autocomiseração. Eu não consigo, eu não posso. Estou pregando para pessoas que têm o selo do Senhor na sua vida. Você não é, aleluia, o que os outros falam. Você é diferente, irmã. Você é diferente, irmão. O aleluia, a sua família pode rotular você dizendo que você não vai conseguir, não vai chegar. Tudo que você faz, você não prospera. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para você: reaja, levanta-te e caminha, porque grandes coisas eu tenho para você, e a sua família vem junto com você até regiões celestiais, porque lá é o nosso lugar. Você é diferente. Enquanto você fica reclamando na sua casa, os seus filhos, ele precisa que você levante. Esse homem precisa se levantar. O que aconteceu, pastor Paulo? O que aconteceu? Jesus não foi direto curar o menino, expulsar o menino. Foi falar com o pai. Primeiro precisava curar o pai. Porque se ele cura o menino, mas não cura o pai, se acontece outras lutas, o pai de novo acontece as mesmas coisas. Jesus sempre vai na raiz que precisa, na fonte. O que ele faz primeiro? Ele vai no pai. Ele passar e falar assim: tá comigo, já vou expulsar e ponto, cada um volta para sua casa e vida que segue. Não. Ele tem uma conversa com o pai. O pai abre o coração. Ajuda na minha incredulidade. Eu saio, então você tudo pode crer, então creia. Porque ele precisa. Porque muitas vezes, pastor Paulo, preciso falar. A gente acha que nossos filhos precisam, mas antes preciso eu. Antes precisa a Cris. Antes precisa nós. Porque para nós, para a sua família estar de pé, eu preciso estar de pé. Eu preciso orar por eles em casa. Eu preciso ser pastor em casa. Eu preciso ser missionário em casa. Eu preciso ser diácono em casa. Porque eu sempre costumo dizer, Jacaí, eu tiro o meu paletó terno, mas o chamado vocacional pastorado está no coração, não está no meu terno, não está o que eu visto, não está, aleluia, na minha credencial, mas está no coração do chamado. Eu sou pastor aqui na minha casa, no trabalho, não é o terno que faz eu virar pastor, mas sim o chamado, a vocação que está no meu coração. Você não é diácono porque você está na igreja, você é diácono porque o Senhor te chamou como vocação, e Ele te escolheu para ser, aleluia, diferenciado, não somente aqui, mas na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, você sempre vai ser o diácono que o Senhor te ungiu. Por isso que eu falei do monteiro
encerrando. E a Bíblia diz assim que esse homem pede socorro. Jesus expulsa o espírito mudo e surdo desse homem, desse menino. A Bíblia diz assim que a multidão se aproximou dizendo assim: olha, está quase morto. E os discípulos chegam assim e falam assim: Jesus, como que o Senhor conseguiu expulsar? Jesus simplesmente fala: esta casa, ela não sai se não for jejum e oração. E aqui eu já estou encerrando. Tem coisa em nossa vida, eu falei hoje para Jesus. Eu estava em casa ouvindo, e Jesus encheu meu coração. O inimigo muitas vezes, pastor Cidinha, fala que você não precisa orar, fala que você não precisa jejuar, fala que não precisa disso. Meu Deus. A sua casa está com saudade de você levantar a oração naquela casa. A sua casa, aleluia, precisa levantar, aleluia, o cheiro da oração para que suba, para que, aleluia, o Espírito Santo desça sobre aquela casa. O Espírito Santo está dizendo para você nesta noite, aleluia, se você, aleluia, busca pelo casamento, se você busca pelo teu filho, se você busca pelos teus parentes, muitas vezes, aleluia, pastor, Jesus está falando para você: ore mais, jejue mais. Quando você jejua, você mortifica a carne e vivifica o espírito. Quando você ora, meu irmão, você está jogando bomba no inferno e oração para cima e Deus desce para baixo. Não tem inferno, não tem demônio que impeça, aleluia. Quando um crente está orando, pastor Paulo, ele não tem medo se o pastor Ricardo prega, ele não tem medo se o pastor Ricardo vive pregando para baixo para cima, não. Ele não tem medo se o Ricardo fala bonito, não. O inimigo tem medo de quem ora, de quem busca, de quem é obediente, de quem vive na presença do Senhor. Ele sabe, aleluia, que esse crente é um crente armado, um crente com munição, meu irmão. É aquele crente que está sempre nos pés do Senhor, e o Senhor cuida dele de dia e de noite, de dia e de noite, porque sabe que é diferenciado. É assim que ele faz. Ele não tem medo da minha credencial, ele tem medo de quem ora e de quem jejua. Ele não tem medo se eu falo bonito, se eu falo português mais formal ou informal. Ele tem medo de que quando você ora, quando o crente está de joelhos, graças a Deus, aleluia, quando você está de joelhos, aleluia, você está, aleluia, totalmente, aleluia, em conexão com o Pai. E Deus vai curando você, Deus vai mudando, Deus vai fazendo, porque essa é a chave. Essa é a chave para mudar toda a situação do ser humano. E o inimigo sabe, ele quer esfriar a igreja, ele não quer que você ore, ele não quer que você busque. E eu falei para Deus esses dias atrás, porque eu sempre me cobro. Eu falei isso com Isaac um dia. Isaac, você sabe que ele joga no gol. E eu falo para ele assim: Isaac, se você não for relacionado, titular, eu falo para ele: não se conforme com o banco. Respeite quem está lá, porque ele está buscando o mesmo objetivo que você. Só pode um jogar. Mas não se conforme com o banco. O que você tem que fazer não é você apontar algo. O meu treinador não gosta de mim. Meu treinador não. Quem mais? Quem mais? Busca mais. Porque alguém vai estar te olhando. Continua queimando. Continua queimando. Continua, mais pai. Porque é muito mais fácil que nem esse pai poder transferir a responsabilidade para o pastor Paulo. Mas é muito mais fácil transferir para os outros as nossas feridas. Quando nós mesmos, aleluia, estamos sofrendo por elas. E nós temos que falar: não, o erro foi meu. Casais que colocam a culpa nos outros, o erro foi meu. Quem está sofrendo sou eu. Eu preciso ser curado. Não se conforme. Eu preciso mais, Senhor, me ajude. Por que o pastor Ricardo está dizendo isso? Porque eu falei: Deus, eu tenho saudades
pastor há 20 anos atrás, que a Santa Ceia é de manhã. E o pastor da época mandava todo mundo vir em jejum. Antes de começar a ceia, nós estávamos orando meia hora. Irmão falando língua ali. Irmão falando língua do outro lado. Ouvi pessoas. Eu falei para Deus, Deus, tanta experiência. Você sabe por quê? Porque o inimigo ele quer colocar na igreja que não vale a pena orar, que não vale a pena jejuar. Mas o Espírito Santo está dizendo para você nesta noite: você é responsável pela sua casa. Quando você vai no médico, já estou ensinando, meu irmão, não sei se o Espírito Santo está colocando isso. Quando você vai no médico, a primeira coisa que você fala, você passa pela consulta, não é? Você passa pela consulta, qual é a primeira coisa que ele fala para você? Quando você está com uma fratura ou machucado, deixa eu ver o machucado. O machucado precisa ser higienizado, precisa ser cuidado, para que haja o quê? A cura. E você tem que respeitar o quê? Os dias. Nem todos os machucados cicatrizam no mesmo tempo. Uma pele se regenera mais rápido, outra mais devagar. Pastor está dizendo isso também na área espiritual. O Espírito Santo está dizendo para você hoje você se levanta. Hoje você se levanta fazendo, eu sou uma mulher curada. Senhor, eu sou um homem, aleluia, curado. Eu sou um homem diferente, eu sou um homem curado. Porque enquanto você achar que você é pequeno, que você não vai conseguir, eu estou dizendo, você vai ser sempre a ficar traumatizado com o passado, não aceitando o que Deus fez. Eu sempre falei isso. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Falo assim, filho, a minha mãe mesmo, eu honro ela. Nunca levantei a voz para ela. Eu falo isso para os meus filhos, sabe por quê? Porque é o anjo que Deus me escolheu. Quando eu não aceito ela como mãe, eu falo isso para eles. Eu estou dizendo, Senhor, você fez errado. O Senhor fez errado. Quando eu não aceito a minha mãe, eu estou dizendo para Deus, Deus, o Senhor fez errado. Quando eu não aceito os seus irmãos, Deus, o Senhor fez errado. Porque a mãe e o pai nós não escolhemos, irmão também não. Deus deu porque ele conhece e sabia que ele ia me ajudar. A minha mãe, eu sempre falei, Senhor, não importa o que ela seja, eu sempre honrei minha mãe. Porque eu entendo como anjo. O pastor entenda como anjo. Se eu quero bênção, eu preciso arrumar isso na minha casa. Eu preciso que os meus filhos entendam que aqui é a casa do Senhor, que aqui não é a casa do pastor Ricardo, não é a casa do pastor Paulo, mas é a casa do Deus Altíssimo. Ele precisa aprender que os nossos pais são anjos de nossas vidas. Ele precisa aprender que isso tem uma importância tão grande, que quando não é feito, isso acarreta, volta contra nós e abre uma ferida em nossa casa, e abre uma ferida em nossa família. Foi isso que aconteceu nesse homem. Foi isso que aqui aconteceu. Mas por quê, pastor? Porque Deus está dizendo para a igreja: cure a sua família, cure a sua família, cure você primeiro. E a gente, vou até fechar a Bíblia para encerrar, porque a gente, pastor Paulo, quer curar todo mundo, mas mesmo nós estamos quase na UTI espiritual. Eu sou de uma geração, não sei porque Deus não me levanta voltar. Eu sou de uma geração que pessoas pregaram para baixo e para cima. Eu falo, não, irmão. Primeiro, se você está de pé para levantar outros. Se você está de pé. Aí você olha para o irmão e fala, eu quero cuidar ali. Eu não sei. Primeiro, se cuide. Se cuide. Se cuide, homem, se cuide, mulher. Essas feridas começam a estar agora, começa a ter tempo para você, com Deus. Se cuide. Isso que o pastor Paulo falou, eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas ele não sabe. Naquele dia que ele falou aqui sobre o cronograma que lê a Bíblia,
Vindo para cá, o Asaf me levantou nessa questão do carro. O pastor Paulo falou, acho que 3 quarta-feiras antes, eu não me lembro, mas foi uma quarta-feira, só lembro. E o Asaf falou assim: pai, eu quero ler a Bíblia inteira. Eu falei assim: filho, se eu não me engano, tem uma situação que você faz de ler a Bíblia, o pai já leu. Você faz em um ano. Isso eu lembro, na minha época tinha, se eu não me engano, eu lia 2 capítulos, você lia 2 capítulos por dia, mais ou menos isso aí. Aí ele falou: vamos ler. Aí naquele mesmo dia o pastor Paulo falou do cronograma. Você viu os Asaf, que Deus é lindo? Não precisa nem ler em um ano, você consegue ler em 60 dias, 90 dias. Isso é o que Deus preparou. Aí o Isaac, o Asaf está aí, o próprio Isaac está aí, sabe o que eu fiz? Eu podia ler de um lado, o Asaf de outro, o Isaac do outro, eu mando de outro. Sabe o que eu fiz? Não, todo mundo vai ler junto, nós fizemos reunião de família. Paramos no quarto, cada um lia um capítulo. Aí nós paramos, por quê? Porque eles separaram as famílias. É isso que o povo não quer hoje, não. Eles não querem, não é muito tempo. Porque enquanto o Isaac ele rápido, o Asaf mais devagar. Mas quem não falou para eles, isso é o mar vermelho. O mar vermelho não é quem chega primeiro. Enquanto não chegar o último, o mar não pode se fechar. É assim que funciona, tem que esperar. Naquela época tinha os idosos, tinha crianças, tinha todos os tipos de idade. Enquanto não passou o último, o mar não se fechou. Ah, mas pastor, aí vai vir um faraó, não tem problema. Jesus faz parar, Deus faz parar para que a roda patine, mas não te alcance. Mas todos irão passar. É assim que Deus está falando para você nessa noite. Começa a sarar a tua família, tira tempo a tua família e você vai ver o sobrenatural na sua casa. Em nome de Jesus. Coloque de pé. Em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé. O Asaf é uma bênção, meu irmão. Ele lê lá, não sabe aí. O Asaf lê a Bíblia, porque há muitas palavras difíceis. Aí ele fala assim para ele: pai, calma, filho, calma. É assim mesmo. Quando teu pai se complica, aí você tem que falar: teu pai se complica, não tem problema. Você vai dizer: teu pai erra também, fica na paz. Aí por quê? Porque para você levar alguém, você tem que voltar para trás. Teu pai erra, fica na paz. O senhor erra, fica na paz. Tem hora que eu leio Daniel e Josué, fica na paz. Fica na paz, Asaf. Não, o pai erra também. Por quê? Porque muitas das vezes ele precisa. Ele precisa, está entendendo? Muitas vezes a gente tem que tirar o tempo nosso para que ele alcance. Isso é o que o pai fez com esse homem, com esse filho dele. Ficou todas as vezes, ficou ali clamando, porque ele precisava, não ele somente também, mas do filho dele. O Espírito Santo está falando para você nesta noite. É tempo que você tirar tempo na sua família. É tempo que você curar você. É tempo de você curar o seu casamento. Pastor Ricardo, eu já orei, já busquei, mas o Espírito Santo está falando para você nessa noite. Você quer curar todo mundo, mas você está na UTI espiritual. Você quer curar todo mundo, mas o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para você: hoje você está curado em nome do Senhor. Há quanto tempo isso acontece? Pastor Ricardo, já faz desde 2023 eu estou assim. Esse dia tarde, antes de começar a orar para encerrar, eu estava tendo uma conversa com a minha filha, Manoela. Nós estávamos falando, presbítero José, não sei de lá acordar de mau humor. Você nunca vai ver, eu falei para ele, você não vai ver eu acordando de mau humor. Ela falou: mas pai, tem dia que é difícil. Eu disse: tudo bem você acordar de mau humor, mas os outros não têm culpa, porque você não dormiu direito. Os outros não têm culpa se você não descansou bem. Mas pai, para o senhor é fácil. Claro, não é fácil. Tem hora que eu não durmo, tem hora que eu durmo 4, 5 horas. Mas os outros não têm culpa, porque muitas das vezes um sorriso seu pode mudar a história de alguém. O sorriso seu pode mudar a história de alguém. É o jeito que eu estou procurando meus filhos. É o jeito que você não pastor em casa. E assim que Deus está falando para você. Muda alguns hábitos. Começa a abrir o coração para que Deus cuide. Senhor Deus, meu Pai, soberano, tu és o Senhor da terra.
Muito obrigado, Pai, por essa palavra, por tudo que o Senhor falou nesse lugar. Até quando isso se sucede? Tem horas, Pai, que nós estamos jogando debaixo do tapete, mas o Senhor traz a bola de novo, Pai, para dizer: olha, é necessário que você se levante, para que levante outros. Você é diferente. O Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: você é diferente, você é, aleluia, é uma pedra preciosa nas mãos dele. Você não é qualquer um, mas você não é qualquer um. O Espírito Santo te trouxe de novo para mostrar para você: olha, você é diferente. Se você, aleluia, se erguer, você vai ver o que eu vou fazer, não somente com você, mas com as pessoas que estão à tua volta. E eu creio nisso, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo, Pai. Obrigado, Pai, por essa palavra. Não basta estar só no monte, Pai, mas temos que descer para alcançar, para fazer a diferença, Pai, no meio dos nossos. Assim, Pai, nós louvamos, nós agradecemos e glorificamos em nome de Jesus. Amém. Quem se pode aplaudir o nome do Senhor Jesus?